Olá, nos encontramos mais uma vez para continuar nossas meditações sobre os dons do Espírito Santo. Já meditamos sobre a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, hoje sobre o dom da ciência. Apesar de tratarmos dos dons separadamente, quando vamos fazer uma reflexão ou quando vamos nos preparar para Pentecostes, não significa que esses dons eles existem separadamente. Os dons do Espírito só podem ser vistos e compreendidos, percebidos, sentidos numa unidade. Então não dá para pensar o dom da sabedoria desligado do entendimento, da ciência, do temor de Deus. Não são dons separados. Nós só fazemos isso didaticamente. Mas quando o Espírito derrama em nós os seus dons, Ele os derrama plenamente. Então, os dons coexistem dentro do homem e da mulher que abriram o coração para o Espírito Santo. Então, não se pode dizer que eu tenho o dom da sabedoria, mas me falta o dom da ciência. O Espírito não dá os dons separadamente. Ele só dá na plenitude, ele se faz na plenitude. Esse é o grande desafio da nossa modernidade também. Ver as coisas integralmente, ou existir integralmente. O ser humano é convidado a crescer e ele cresce na medida que todas as suas dimensões são integradas. A espiritualidade, a afetividade, as relações que ele estabelece. Então não dá para imaginar um ser humano maduro que tem uma espiritualidade boa, mas que não vive afetivamente bem as suas relações. Ou um ser humano bem resolvido socialmente, nas relações com as pessoas, mas que deixa a desejar a sua relação pessoal, a sua relação familiar. A maturidade e a grandeza do ser humano está na integração de todas as suas dimensões, o equilíbrio das suas dimensões, dos seus sentimentos. Então, como o Espírito é um e os seus dons se dão na unidade, nós somos convidados também a viver a integração. Isso vale também para as comunidades, para as nossas relações pastorais, enfim. A unidade ela é fundamental. O dom que nós queremos meditar hoje é o dom da ciência. Ele está ligado ao reconhecimento, à contemplação de Deus na obra da criação. Então, para compreendermos bem esse dom, é no seguinte sentido: Deus, Criador, se mostra nas suas criaturas. Por isso que nós somos convidados a contemplar Deus em tudo que existe. O dom da ciência é exatamente nesta dimensão. Deus se dá na obra criada e nós somos convidados a recebê-lo e a percebê-lo em toda a criação. Então é essa contemplação que somos chamados a experimentar. Olhar para tudo que foi criado, desde as coisas mais abundantes e belas, as mais simples e invisíveis, e perceber em tudo isso o Deus que habita entre nós. Deus não é tudo. Uma árvore não é Deus, o sol não é Deus. Isso é o panteísmo. Mas Deus está em tudo e em todas as coisas. E nós somos convidados a contemplá-lo também nesse todo, nessa unidade. Porque senão corremos o risco, e aí de novo nós voltamos ao tema da unidade, da integração, de respeitarmos uma árvore porque é criação de Deus, mas não respeitarmos o cachorro que está na rua e que passa fome, ou cuidarmos muito bem de um animal, mas descuidarmos do ser humano, não contemplarmos Deus no ser humano. Então, o dom da ciência é essa integração do nosso olhar para contemplar Deus em toda a criação. Tudo que foi criado deve remeter-nos ao rosto de Deus. Isso leva-nos a um segundo ponto muito importante, que é o respeito a tudo que foi criado. Estamos vendo assim nesses últimos tempos
um descuido muito grande com a natureza. Claro que isso não é novidade. O ser humano sempre destruiu. Nós temos essa dimensão destruidora, às vezes muito elaborada e constante em todos os tempos da história, né? Outras pessoas também já destruíram muito, não é só o nosso tempo. Mas hoje é o tempo que nós vivemos e é quando nós percebemos a destruição. Essa destruição, me lembro de uma expressão do Papa Francisco, é um tapa na cara de Deus. Destruir a natureza, descuidar dos rios, descuidar dos animais, não respeitar o outro ser humano, seja quem for, é deixar de contemplar Deus na criação. E desrespeitar as criaturas é desrespeitar também o Criador. Então, o dom da ciência é um convite sempre permanente à contemplação do rosto de Deus em tudo aquilo que Ele criou e também o respeito a todas as coisas criadas. Queria que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre isso nesse dia, dom da ciência, que a gente possa aprofundar a nossa contemplação de Deus em tudo aquilo que Ele criou. Que possamos lutar para que, pelo menos perto de nós, quem sabe começando por nossa casa, pelo nosso bairro, a gente possa cuidar melhor da criação, possa enfeitar melhor a criação, possa perceber nela o rosto de Deus e não deixar que ela seja destruída. Nós temos perto de nós o Parque do Brigadeiro, um lugar que está sendo ameaçado pelas mineradoras. É preciso então nos preocuparmos com isso, sentirmos integrados. Nós fazemos parte de toda a criação, nós fazemos parte de tudo que foi criado. Não dá para cuidar de nós e descuidarmos das outras coisas, porque ao descuidarmos dos outros, estamos ferindo o rosto de Deus e estamos ferindo a nós também. É preciso nos vermos na integralidade, né? Uma espiritualidade integral, uma vivência integral, uma fé integral. Tudo isso é importante para que o ser humano viva de maneira equilibrada. Rezemos então, pedindo ao Espírito que derrame em nós os seus dons e que o dom da ciência nesse dia ele seja assim ainda mais visto, percebido, para que a gente possa continuamente contemplar o rosto de Deus em tudo aquilo que foi criado. Senhor, vem dar-nos o dom da ciência.